Estabelece-se então a disputa entre ricos e pobres. Instala-se uma guerra perpétua. Esse estado de guerra latente leva os ricos a premeditarem um projeto, ou seja, a empregar a força dos fracos em seu próprio benefício, os subjugando aos interesses dos ricos. É feita aos pobres uma proposta de pacto, que é o pacto do demagogo. Demagogicamente, os ricos apresentam este pacto como sendo uma necessidade para conter os ambiciosos e defender os fracos, o que se tornaria realidade através do estabelecimento de leis, normas e regulamentos em condições de igualdade para todos, o que pressupõe o estabelecimento de um poder supremo acima dos interesses individuais. Assim, os homens, seduzidos, aceitam os grilhões que criam entrave aos pobres e novas forças para os ricos. É destruída irremediavelmente a liberdade natural. Estabelece-se a lei da propriedade privada e a desigualdade. Ocorre uma hábil usurpação do direito irrevogável, que é o direito à liberdade e à soberania. A propriedade torna-se a origem da infelicidade. O homem que nasce livre é aprisionado, corrompido e depravado. Segundo Rousseau, esse homem natural, ele não é sociável, ele não é bom e nem mau, não é? Ele é um animal humano. Um animal humano dotado de dois sentimentos contraditórios, dois sentimentos antagônicos. Um, que é o do indivíduo, que o leva a viver sozinho, a não buscar e fugir da convivência social, e um da espécie, que o leva a procurar e a conviver com os outros. Porém, prevalece em determinado momento esse da espécie, e ele passa a conviver com outros. Conviver com outros, ele forma cabanas, ele forma família, não é? Surge o amor, surge a solidariedade, não é? Porém, ao mesmo tempo, não é? Esse sentimento que se mantém, que é o sentimento do indivíduo, mesmo prevalecendo. Nessas relações que despertam esse sentimento de amor, de fraternidade, não é? Vai fazendo com que essa situação leva-se a uma realidade em que esse homem vê expandir as suas dificuldades de sobrevivência. Por que isso? Porque multiplica-se ao mesmo tempo a população, não é? E esse homem que vai sendo dotado de razão, ele cresce e se torna superior aos demais animais. Isso leva ele a se associar a outros da mesma espécie, a outros homens. Leva ele a formar grupos de caçadores e grupos e tribos de pastores. Então vocês observam que aqui ele já registra a primeira grande divisão social do trabalho nesse processo. Divisão entre caçadores e pastores. Não é? Porém, nessa constituição desses grupos, não é? Surge a inveja, surge a cobiça, a vaidade e a discórdia, que é resultado do surgimento e desenvolvimento da razão. Então são sentimentos frutos da razão, que o homem no estado natural, o homem natural não possui essa noção, ele não é dotado de razão. É importante ressaltar isso, não é? Porque ele se contrapõe ao pensamento predominante naquele momento, que era hegemônico entre os iluministas, que o leva, inclusive, a um debate áspero, não é? Com Voltaire, que foi um dos grandes expoentes do iluminismo. Não é? Então, portanto, aqui o que é o raciocínio que vai desenvolver Rousseau? É a vida social que leva o homem à razão. Essa razão, ela é contrária e é a negação da natureza. Porque ao ser dotado de razão, formar grupos de caçadores e de pastores, e sendo dotado de razão, numa situação em que surge a inveja, a cobiça, a vaidade e a discórdia, vai impor a esse homem a perda da sua naturalidade, do seu estado natural. Ele deixa de ser um homem natural, não é? Ele passa a conviver sobre a servidão social.
Então ele associa aqui a vida em sociedade, viver em grupos, não é? À imposição da servidão social. Então ele vai percebendo, e aí claro que ele tinha conhecimento das pesquisas, dos estudos científicos realizados naquele momento sobre a existência de outros povos em outros continentes, de sociedades menos desenvolvidas, não é? De sociedades que a gente hoje chama de primitivas, não é? Ele vai dizer que a descoberta do ferro permite ao homem dedicar-se à agricultura. Essa agricultura, ela é inicialmente de forma coletiva. Veja, primeiro ele diz, olha, vai formando a família é um núcleo social. Tribos de pastores, de caçadores, não é? Então vai tendo o quê? Vai tendo um predomínio da vida coletiva. Não é? E o ferro é extremamente benéfico nesse sentido, porque vai permitir que essa vida coletiva aumente a produção. Não é? A produção. Não é? Então o homem vai cercando, vai apropriando-se da terra, não é? Porém chega num determinado momento que um desses, né, num determinado momento, apropria-se e cerca uma determinada quantidade de terra e diz isso aqui é meu. Né? Ou seja, estabelece a propriedade. Aquilo que era posse coletiva, que todos podiam trabalhar, todos podiam usufruir do produto do seu trabalho, quando há o cercamento da terra e aquele que diz que aquilo é seu, não é? Institui-se a propriedade privada. E claro que esse, segundo o que ele vai desenvolver, que é o rico, é o esperto, é o demagogo, enquanto há pessoas crédulas, que acreditam nesse ato de usurpação. Então veja, a propriedade privada, segundo Rousseau, é um ato de usurpação. Surge, assim, a propriedade privada individual, enquanto uma usurpação. Dessa forma, o homem é arrancado do seu contato com a natureza, do seu estado natural, da sua sociabilidade de bem viver com os outros, que estava baseado na posse. Ao estabelecer essa propriedade, o homem é arrancado dessa sua relação com a natureza. Segundo ele, é consumado assim, esse ato de instituição da propriedade privada individual, é consumado assim o pecado original, ou seja, a desgraça do homem está fundamentada no surgimento da propriedade privada individual. E esse pecado original leva o quê? Como consequência a desigualdade, a inveja, a maldade, a concorrência, as guerras. Então veja aqui, ele concentra o seu raciocínio que o surgimento da propriedade privada é a desgraça do homem. E se pudermos estender um pouco, é a desgraça da humanidade. Enfim, o que ele vai dizer? Enfim, ambição voraz, o ardor de elevar sua fortuna relativa, não é por uma verdadeira necessidade, é muito mais para colocar-se acima dos outros. E essa realidade passa a inspirar todos os homens. E surge uma triste tendência a se prejudicarem mutuamente. Prejudicar-se mutuamente, surge a inveja secreta. Uma inveja secreta perigosa, que para dar seu golpe com maior segurança, frequentemente usa a máscara da benevolência. Olha aqui, fazer o bem, criar 50 crianças sobre o manto da religião, da pastora, sobre a benevolência. Fazendo uma ironia aqui, o que diria Rousseau nesse momento, possivelmente. Que esses frequentemente usam a máscara da benevolência. Em uma palavra, há de um lado concorrência e rivalidade, e de outro oposição de interesses e sempre o desejo oculto de fazer o seu lucro às custas de outrem. Todos esses males constituem o primeiro efeito da propriedade privada individual e o cortejo inseparável da desigualdade nascente e crescente.
Então ele, voltando a reafirmar, né? A propriedade privada individual é a desgraça do homem, é a desgraça da humanidade. Né? Estabelece-se então uma disputa entre ricos e pobres. Instala-se uma guerra perpétua. Então, ao contrário de Hobbes, que o estado de natureza é que leva à guerra perpétua, a guerra de todos contra todos, né? Para Rousseau, essa guerra perpétua, a guerra de todos contra todos, é justamente resultante da propriedade privada individual, né? Que já é o resultado de um pacto, que ele chama de um pacto do demagogo. Né?